Vamos lá. Bem, é novamente uma honra estar aqui com o professor Olavo, né? No ano passado, em outubro, estive aqui e fizemos uma conversa muito agradável, muito interessante. Tanto é que os nossos seguidores no YouTube assistiram em peso, né, professor Olavo? A gente já está com mais de 130 mil Até hoje tem visualizações. gente assistindo, né? Então, atendendo a pedidos e também contando novamente aqui com a paciência, né, com a simpatia do professor, estamos aqui de volta para fazer, digamos assim, uma continuação daquela entrevista, já que eu acho que desde então o cenário deu uma volta de 180 graus, assim, né, professor? Então, é exatamente nesse ponto que eu gostaria de começar a nossa conversa. No nosso último encontro, a presidente Dilma tinha acabado de ser reeleita e existia já uma forte indignação de boa parte da sociedade. Com o avanço das investigações da Operação Lava Jato demonstrando a podridão do governo, em conjunto com a demonstração de claro estelionato eleitoral, já que a economia apresentou deterioração exponencial. Já tivemos 3 grandes protestos com milhões de pessoas nas ruas, o índice de desaprovação do governo é o mais baixo que se tem registro, e existem vários pedidos de impeachment em pauta, além das investigações do TCU e no TCE, que podem levar ao afastamento de Dilma, de uma forma ou de outra. Estamos no caminho correto? O Brasil acordou? Estamos, mas estamos só no comecinho, porque você veja, numa eleição que foi feita pela Smartmatic, quer dizer que já é coisa fraudulenta na base, né? Mesmo que não houvesse nenhuma fraude pontual, a eleição com apuração secreta é fraude. Um impeachment da presidente é um gerenciamento de danos. Entrega a Dilma, como entregaram o Zé Dirceu, e o esquema continua. Essa é mais ou menos a ideia, quer dizer, um acordo. Então estamos ainda dentro daquele negócio do Paulo Mercadante, no livro clássico A Consciência Conservadora no Brasil, onde mostra que a constante na história brasileira é a conciliação. Na hora H todo mundo concilia, a famosa pizza. Esse livro é indispensável, tem que ler. Então a tendência do establishment brasileiro é sempre arrumar as coisas mediante uma conciliação de interesses, de modo que os mesmos que foram punidos e expelidos possam daqui a pouco voltar pela porta dos fundos. Como a gente tem vários senadores aí que estão no poder, que já voltou. Comentaram. Eu vi que o Jader Barbalho, como ele completou uma certa idade semana passada, 7 processos dele caíram por prescrição. Né? Então, esse é o sistema brasileiro. Só que você, junto com essa tradição da conciliação, você tem a tradição da Revolução Brasileira. Quer dizer, esse termo Revolução Brasileira, ele resume a história do Brasil. A história do Brasil é constante, são constantes rebeliões contra o que o Raimundo Fauro chamava o estamento burocrático, quer dizer, são os donos do Estado, o que chamam os donos do poder. E são grupos que se apropriam do Estado em benefício próprio. Então o Estado no Brasil, ele não é aquela máquina impessoal e científica que é em outros países, que funciona normalmente independentemente de quem está ou não está no poder. Verdadeiras instituições. Sim, verdadeiras instituições. No Brasil, o Estado é uma máquina de interproteção mafiosa de grupos relativamente pequenos, que são sempre as mesmas pessoas. Né? Se você for ver quem está no poder hoje, é o mesmo grupo getulista ainda. Né? Mesma coisa. O PTB, o PT é um herdeiro do PTB e assim por diante. Então, o problema é que, vamos dizer, a nação despertou, o pessoal está sabendo o que acontece, foi, vamos dizer, uma tomada de consciência extraordinária e praticamente espontânea. Você vê que você não teve apoio de um órgão de mídia, nenhum. Ao contrário, né? Ao contrário. Desde o começo, sempre a mídia mentindo, tentando minimizar, tentando depreciar. Mesmo assim, o povo ficou sabendo de tudo. Quer dizer, embora a mídia sonegue as informações fundamentais circularam e chegaram ao povo. Né? Então, isso é uma coisa extraordinária. Acontece que a sociedade brasileira, ainda é o velho problema, já tinha no tempo do Brasil colônias, tem uma sociedade espalhada, é como um algodão desfiado, entendeu? Você não tem uma concentração. O pessoal está dando exemplo, não, na Argentina eles ficaram 9 dias na rua, na Argentina tudo acontece em Buenos Aires. Agora, aqui, para você chegar até Brasília, no Brasil, para chegar até Brasília, como é que é? Eles já botaram a capital em Brasília, foi um projeto comunista, já falei... A própria arquitetura, né? Falei do livro soviético, A Cidade Comunista Ideal, quando você vai ver o modelo de Brasília, colocado fora do alcance do povo.
Diz que é para defender de invasor estrangeiro. É absurdo, porque o invasor estrangeiro, se vier, vem da Venezuela, da Bolívia, está muito mais perto de Brasília do que do Rio de Janeiro. Então é para defender do povo, tornar inacessível. E tornou mesmo. Então os protestos populares se tornam extremamente difíceis. Eu acho que o que conseguiram fazer até agora já é uma coisa extraordinária. Mas precisa continuar a intensificar e isso ainda pode levar bastante tempo. O impeachment da Dilma não, ele pode sair agora. Mas e o PT? E o Foro de São Paulo? E o esquema todo? Mas eles já entregaram o Zé Dirceu e vão entregar a Dilma também. Né? Essa exatamente era a segunda pergunta. Qual o senhor considera o caminho mais provável a partir de agora? O impeachment, a cassação da chapa da presidente, novas eleições, cumprimento do mandato até o fim? Existe a chance de alguma intervenção militar ou algum outro tipo de intervenção? Olha, eu acho que uma intervenção militar é extremamente difícil, a não ser depois de um processo de tomada do poder pelo próprio povo. Quer dizer, se você tiver um movimento de desobediência civil generalizado, o pessoal cercar o palácio, não deixar senador entrar, não deixar ministro entrar, não deixar juiz entrar, se chegar neste ponto, as Forças Armadas entram. Porque é tal negócio, você imagina a população, faz como na Tailândia, cerca o palácio do governo, toma, entra lá dentro e não deixa senador entrar, não deixa ministro entrar. Agora nós somos o governo provisório. As Forças Armadas que vêm aqui nos matem ou fiquem do nosso lado. Elas vão ficar do lado, certamente. Aí, foi exatamente o que aconteceu na Tailândia, o povo tomou até o quartel-general das Forças Armadas. Né? Daí os generais aderiram mesmo. Ou como o Yeltsin fez na Rússia. Né? O povo cercou o palácio, né? E disse, bom, agora manda vir os tanques, vamos ver o que os tanques vão fazer. Cercaram ele, quando foram prender ele, não deixaram prender ele. Ou eles nos matam, ou eles aderiram. Né? Então isso aí é inevitável. As Forças Armadas não estão na frente do processo, nunca estão. Isso é importantíssimo. O pessoal diz, não, nossa única esperança das Forças Armadas. Fala, se for Falam isso, que em 64 foi as Forças Armadas que nos salvaram. Não, eles não sabem nada de história. Em 64 aquilo não foi um movimento militar. Foi um movimento organizado eminentemente por civis, como Carlos Lacerda, Roberto Abreu Sodré, Ademar de Barros, Magalhães Pinto. E quem caçou o presidente foi o Senado, não foram os milicos. Mas nunca falam isso, né? Eles estavam caçando o mandato do João Goulart no Senado, quando um general maluco chamado Mourão Filho botou os tanques na rua lá em Minas Gerais. Os caras do Senado nem sabiam. Né? Então, não foi absolutamente um golpe militar, foi uma medida tomada pelo Legislativo. Os militares foram os últimos a entrar. Agora, eles tomaram o poder depois, isso é importante. Porque, tão logo chegaram em Brasília, eles se reuniram e disseram, não, nós não confiamos nesses civis, eles não são comunistas, mas são todos corruptos. Então nós é que temos que governar, e daí deram o segundo golpe, liquidando as lideranças civis que haviam feito o movimento. Então isso foi evidentemente uma traição. Isso foi o golpe de verdade, então? Esse foi o golpe, dado depois, 6 meses depois. Então, eles se apropriaram do poder e automaticamente se isolaram da população, se fecharam em Brasília. Veja, a vida de milico é a vida mais segura e protegida do universo. Milico fica dentro do quartel, fica dentro do Ainda mais no Brasil, né? clube militar, né? Isolado da sociedade. Tanto que os milicos são socialmente tímidos. Isso eu vi, quantas vezes eu não vi general, comandante, que aparecia uma atriz da Globo, me derretia, ficava todo, né? Parecia garotinho apaixonado. São uns idiotas, né? Por falta de experiência da vida. Só tem experiência da vida militar. Da vida social, da vida pública, não tem. E eles não tinham. Então se fecharam em Brasília, resolvendo tudo entre eles, em meia dúzia de técnicos contratados, fizeram grandes coisas na economia, porque tinham grandes economistas, tinha o Roberto Campos, tinha o Delfim Neto, tinha o Mário Henrique Simons. Bom, com essa gente até eu faço um baita governo, né? Então, na esfera econômica, fizeram grandes coisas. Na esfera política e cultural, destruíram tudo. E abriram as portas para os comunistas. Quer dizer, pela política que eles seguiram ao longo daqueles 20 anos, era mais do que previsível que quando eles saíssem, os comunistas iam voltar e tomar tudo. Foi o ovo da serpente. Com a maior facilidade. Né? Então, 64 não foi um golpe militar, por isso precisa entender isso aí. E, se for para ter uma intervenção militar, agora, era virar na cauda, na esteira de um grande movimento popular. Quem tem que tomar o poder é o povo. Então tem que partir para a desobediência civil, para a resistência pacífica, porque nós não temos uma arma, não temos um estilingue, mas tem uma coisa, o outro lado também não tem. Quem tem armas é só as Forças Armadas e as polícias militares, as quais não estão nem do nosso lado, nem do lado deles. Estão neutros. Estão neutros. Mas elas vão certamente aderir ao povo. Se o povo tomar iniciativa, elas vão ter que aderir. Não vão
compactuar com um regime estilo venezuelano, por Então exemplo. por isso que eu achava uma estupidez sair por aí gritando intervenção militar, intervenção militar. Em primeiro lugar, intervenção militar é um processo sigiloso. Você tem que ficar em silêncio. Agora você sai gritando, você eliminou elemento de surpresa. Mas que estupidez. Quer dizer, se você quer intervenção militar, fique quieto. Senão tu até pode inviabilizar a própria Claro, você intervenção. inviabiliza. Né? Então, Então o senhor não acredita de forma alguma que uma certa limpeza pode vir de cima, do tipo o próprio sistema ou as chamadas de instituições? cima não virá de jeito nenhum. Porque você vê, se as Forças Armadas tomam a dianteira e derrubam tudo, então voltamos à situação de 64. Então aí é o seguinte, ou elas marcam eleições, ou elas se encastelam no poder de novo. E daí nós vamos ter um retrô. Não vai adiantar nada. Vão dar para trás. As Forças Armadas não podem salvar a nação. Só o próprio povo vai salvar a nação. Né? Então, o essencial é um grande movimento, é que esse grande movimento popular não pare. Né? É a norma do Paulo Mercadante, meu guru. Não parar, não precipitar e não retroceder. Né? Então vamos continuar. Lembrando que o Brasil é um país muito grande, que é difícil reunir pessoas, né? Que, portanto, nada vai ser feito do dia para a noite. Enquanto isso, pode continuar correndo o impeachment. Né? Eu percebo em muita gente que tem vontade de fazer alguma coisa, de participar desse tipo de movimento, mas ao mesmo tempo, sempre que eu falo alguma coisa, eu posto também algumas coisas na minha página, nas minhas redes, alguns amigos sempre falam: pô, mas tu não tem medo de falar isso? Vai te complicar. Eu acho que a gente já está sendo morto nas ruas no Brasil, né? Como é que vai complicar mais do que isso? Então, eu acho que um primeiro passo, até seriam as pessoas colocar a cara a tapa, né? Colocar... Mas é claro, eu estou fazendo isso há 20 anos, o que me aconteceu? Não aconteceu nada. Me encheram um pouco de saco, falaram um pouco mal de mim, mas quando falo eu lembro daquele negócio do Aristóteles. A palavra cão não morde. Se chamou de filho disso, filho daquilo, olha, isso não mudou o estatuto da senhora minha mãe, no mais mínimo que seja. Então, falar mal, você fala mal de mim, eu falo mal de você, tá bom? Esse é o máximo que vai acontecer. Mas no Brasil... É que as pessoas estão acostumadas a depender do governo de alguma forma. Se é empresária, não sei o que, de uma legislação, ou de uma verba não sei o que, ou de um contrato, ou de ser perseguido de alguma forma. Sim, mas isso é um processo auto-hipnótico. Quer dizer, o governo se torna poderoso porque você o acha poderoso e você já se antecipa a ele. E já compõe aquele papel de o Brasil é o país subserviente. da propina virtual. Por exemplo, você quer sumir com um inquérito numa delegacia de polícia, você não precisa dar propina para o escrivão sumir. Ele dele acreditar que você vai dar uma propina no futuro, ele já some com o processo para você. Então é propina grátis. Porque já se você tão... parece que você tem dinheiro, parece que você é um cara importante, ele já te serve. Já está tão profundo na mentalidade do jeitinho. É a história da Graciliano Ramos conta isso nas memórias. Né? Ele estava lá preso durante o golpe de 35 e tinha um carcereiro que tratava ele como se ele fosse o Papa. Né? Um dia ele perguntou: por que o senhor me trata muito bem? Ela falou: eu sei lá se o senhor vai ser ministro amanhã ou depois. As pessoas seguem com a mesma mentalidade, achando que o Lula vai voltar para o poder. Então é a propina virtual, vamos tratar bem para não saber o que vai acontecer amanhã. Tá? Então, você veja, a sociedade brasileira é feita de pessoas muito imaturas, com pouca experiência da vida, pouca formação cultural, pessoas muito frágeis. Né? Então, portanto, são pessoas fáceis de intimidar, mas de repente eles acordaram. Eles perceberam que tem força. É óbvio que tem força. Quem coloca 2 milhões de pessoas na rua? Né? Lenin daria um braço para ter uma população de 2 milhões apoiando ele. Nunca teve. Fez uma revolução sem isso. Né? Então, no Brasil, nós temos uma condição que é mais do que propícia para uma virada da situação. É só o povo entender que ele tem a força e, sobretudo, entender que ele está dentro das suas atribuições constitucionais. Porque na Constituição diz: o povo é soberano, exercendo a sua soberania através dos seus representantes ou diretamente. Essa é a parte mais linda da Constituição Federal, ou diretamente. Ou seja, nós vamos para a rua e impomos o que queremos. Vocês são o poder constituído, bela porcaria, nós somos o poder constituinte, nós os constituímos e nós tiramos você daí a hora que nós quisermos. Está entendendo? Então, vou dizer, a desobediência civil é um direito inalienável da população e a resistência pacífica também. Você imagina, por exemplo, vai uma multidão lá, cerca o Palácio do Governo, cerca o Congresso, cerca o STF, deita todo mundo na porta e diz: ninguém entra. O que eles vão fazer? Se quiser nos matar, pode nos matar aqui. Se quiser matar, pode matar. Eles não vão matar ninguém.
a turma petista não tem força armada para fazer isso. E o exército, chamar o exército para fuzilar a população, eles não vão fazer isso. As polícias militares também não. Então ninguém vai fazer nada. Então, quer dizer, o primeiro que fizer isso, ele tomou o poder. Nem precisa de 2 milhões de Ele disse, pessoas. nós somos o governo provisório, está marcada a eleição para o dia tal. Quem participou do PT, do Foro de São Paulo, dessa roubalheira toda, tem os seus direitos políticos cassados em caráter vitalício e não vai voltar à política nunca mais. Acabou. Os outros podem se candidatar e dizer o que quiser. Pronto. E faz a eleição, quer dizer, já com o voto distrital, com a instituição do recall, que é aquele negócio dos eleitores chamarem de volta o candidato no qual votaram, faz uma brevíssima, né, sumária reforma política, a mais simples possível, e manda pau. E o Brasil em 6 meses será outra coisa. Será muito melhor. Muito melhor, sem dúvida. Há, inclusive, em relação à crise atual, uma tese, né, que tem ganhado força de que o PT produziu essa crise econômica que está aí. O senhor concorda com isso ou não? O Brasil... É um plano internacional demolir a economia dos países para que os chineses venham e comprem tudo. Não é assim, que é exatamente o que está acontecendo. Não é isso? Então, esse plano converge, vamos dizer, com todo o esquema globalista, cujo objetivo é demolir as soberanias nacionais mediante um truque. Você torna os países impotentes na esfera internacional, e os governos impotentes na esfera internacional e superpotentes no controle do seu próprio povo. Eles estão fazendo isso em tudo quanto é lugar. Aí vem até do próprio Estados Unidos aquela estratégia de ter controle de informação de todo lado, de ler e-mail de todo mundo, de... enfim. Sim, você vê, por exemplo, contra o Irã, o que os Estados Unidos podem? Né? O Ayatollah dá um muro na mesa, todo mundo, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Mas dentro dos Estados Unidos, você vê, eles armaram o Homeland Security, que só pode atuar internamente, estão dando equipamento de guerra para o Homeland Security. E criando campos de prisioneiros, por enquanto, tanto vazio. Quem que eles vão botar lá? É iraniano? Não, é os americanos mesmo. Então, o governo está se tornando extraordinariamente poderoso internamente, ao mesmo tempo que perde terreno na esfera internacional. Isso está acontecendo com todos os países, com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com o Brasil. Né? Chega ao ponto de um país como a Bolívia fazer uma ameaça e o Brasil nem responder, dizer que vai invadir o Brasil. Você veja, a Bolívia não é o problema, gente. A Bolívia fala por um negócio chamado Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo inclui o exército da Venezuela, que não é pouca porcaria, e o exército de Cuba, que tem 500 mil soldados muito bem treinados e equipados. Então não adianta milico ficar arrotando grandeza. O perigo de guerra civil no Brasil não existe, mas de uma guerra efetivamente com inimigos externos... O senhor acha que esse risco a gente corre? Eu acho que existe. Eles vão apelar isso em última instância, mas eles estão se preparando para isso há 20 anos, de modo que ninguém possa sair fora do esquema que eles montaram, da pátria grande. Eu não sei se, não sou capaz de avaliar, não tenho as informações do dispositivo militar da Venezuela, da Bolívia em detalhe, mas Cuba eu sei. Numa guerra Cuba-Brasil, Cuba ganha. Cuba não tem condição de ocupar o território, mas tem condição de desmantelar o país. Colocar o Brasil de joelhos. Coloca o Brasil de joelhos, vai lá, destrói tudo, vai embora. Para que ocupar? Ocupar perde tempo. Né? Essa noção de ocupação, quer dizer, você vê que a experiência americana no Iraque, né, eles destruíram o esquema iraquiano com a maior facilidade. Eles, bom, e agora nós vamos ocupar o território. Aí ferrou, né? Você não vai conseguir. Mas andando um pouquinho para trás nesse sentido, professor, a gente estava falando sobre isso antes. Onde deu errado o plano do PT? O plano de, sei lá, transformar o Brasil numa Venezuela? Explicado. Eles tinham, por um lado, uma explicação, uma teoria do processo político brasileiro. E, por outro lado, tinham uma teoria estratégica. A primeira foi bolada pelo Raimundo Fauro, no livro Os Donos do Poder, onde explicava que a Revolução Brasileira não se travava nos termos tradicionais da luta de classes, isso é, contra o proletariado, contra a burguesia, mas o povo contra o que ele chamava estamento burocrático, que são os donos do Estado, que não coincidem com a burguesia, só uma parte mínima da burguesia são os donos do Estado, os outros ficam tudo chupando dedo. Né? E o PT leu isso, a turma do PT leu isso e gostou. O Raimundo Fauro foi o grande teórico do PT no começo, fundador do PT, ajudou o PT pra caramba. Enquanto ele estava estudando o Raimundo Fauro, ele estava estudando também a estratégia do Antônio Gramsci, que era da Revolução Cultural e a ocupação de espaços. Ora, praticando a ocupação de espaços, eles mesmos se tornaram o estamento burocrático. Então eles vão fazer a revolução contra eles mesmos.
Eu falei, se você quer a revolução do Fausto, você não pode fazer pelo meio do Antônio Gramsci, e vice-versa. Eles juntaram as duas coisas e deu no que deu. Se tivessem me perguntado se eu fosse amigo do PT, eu teria dito para eles 20 anos, tá, não faça isso que vai dar errado. Mas eu já tinha percebido que isso ia dar errado. Falei, bom, mas deixa o tempo correr, a gente não sabe quanto tempo a ilusão vai durar. Né? Então, na medida que eles se tornaram o estamento burocrático, eles se tornaram a classe dominante. Os patrimonialistas que eles iriam combater. Que eles diziam combater, agora são eles o Lula mesmos. com casas de campo, com e você vê e os praia, mega empresários e banqueiros reunidos para salvar a Dilma. Então agora eles estão vivendo numa espécie de mundo ilusório, onde eles acreditam, eles têm apoio de 1% da população e têm, vamos dizer, a sustentação da oligarquia. Eles acreditam que eles ainda são o povo em luta contra a classe dominante. Mas como? Né? O povo está na rua protestando contra você e você está aí, né, tramando com banqueiro, com mega empresário, com globalista, etc. Só protesta a favor quem ganha algum... Então eu digo, você é a classe dominante, meu filho. Então eles estão vivendo num mundo invertido. Como vivem num mundo invertido, todas as estratégias que eles estão bolando para sobreviver não podem funcionar. Só complica mais. Ah, vão aumentar a CPMF, né, para arrumar mais dinheiro. Aí o povo fica com mais raiva deles ainda. Né? Então tudo que eles inventarem só vai criar mais rejeição, mais rejeição, mais rejeição. Então já que a rejeição está crescendo, então é o momento da desobediência civil. É o momento do povo aprender que não é para obedecer essas pessoas e não é para respeitá-las. Não é para reconhecer o governo existente, não é para reconhecer nenhuma autoridade. A autoridade é do povo que está na rua. E ponto final. O senhor não acha que não pode ter um risco, numa situação de desordem, aparecer novos expoentes da esquerda, tipo um PSOL da vida, Só um quem vai PCdoB, dizendo, não, nós precisamos de fato mais governo, nós precisamos transporte público gratuito. Mas qual é a desordem? Essas manifestações populares são as mais ordenadas e pacíficas da história do mundo. Sim, nenhum... O povo não tem a fim de fazer bagunça, o povo sabe o que quer. Não, estou dizendo a desordem não nesse sentido, a desordem no sentido de, tipo, sei lá, caça quase todo o Congresso, vai ser uma constituinte nova. Isso cria uma certa desordem natural, né? Porque... Não acredito. Não? O fator de desordem são eles. Entendi. Quem é que está aí fazendo arruaça, botando fogo nas coisas, apelando para terrorismo? São eles. O povo não vai fazer isso, evidentemente. Né? Se tiver então um governo provisório, todo mundo, o país inteiro, vai legitimar o governo provisório e esperar as novas eleições e eleger novos deputados, novos senadores e trocar todo mundo. Eu acho que este processo pode ser extremamente pacífico. Não há dificuldade para isso aí. A dificuldade, vamos dizer, aqueles grupos, o famoso exército do Stedley, que é meia dúzia de cara lá comendo pão com mortadela. São absolutamente ridículos, patéticos, né? Você vê que essa semana o Lula está fazendo aquele discurso, nós precisamos restaurar o orgulho da camisa vermelha. Digo, bom, você pode usar a camisa vermelha na sua casa, no seu banheiro, olhar no espelho, sou bacana, tá bom. Porque se sair na rua, meu filho, os caras vão cuspir na sua cara. Essa que é a verdade. Nunca houve na história do mundo uma tamanha desmoralização. Você vê esse negócio da turma no estádio, a Dilma vai tomar no cu, fala, o que é isso? Isso repetidas vezes, inédito, né? Não uma vez só. Não, todo lugar. Isso nunca aconteceu. O pessoal vaia, mas vaia é uma coisa. Xingamento Xingar é outra, completamente diferente. Isso quer dizer, é o desprezo total. Né? Então... Agora, exatamente essa seria a pergunta no sentido de, poxa, num cenário onde caiu a Dilma, como é que vai se comportar o PT? Como é que será a reorganização da esquerda no Brasil e na América Latina? A Venezuela, por exemplo, se manterá do jeito que está? Ou caindo o Brasil vai cair todo mundo? Caindo o Brasil cai tudo, sem sombra de dúvida. O Brasil criou o Foro de São Paulo. E todo o esquema aí é do Foro de São Paulo. E bancou com dinheiro. Claro, criou e financiou, que essa foi a missão do PT. O PT não subiu ao Brasil no poder para implantar o comunismo no Brasil. Não, mas para restaurar o movimento comunista na totalidade da América Latina, mediante o instrumento político, que é o Foro de São Paulo, e mediante os recursos financeiros tirados do BNDES. E foi exatamente o que ele fez. Então o PT cumpriu maravilhosamente a sua missão para o movimento comunista. Para cumpri-la, precisou se associar aos grandes banqueiros, etc, etc. Motivo pelo qual este pessoal pensa que o Lula aderiu ao capitalismo. Né? Então o Lula está usando os meios capitalistas para financiar o movimento comunista, que aliás era a fórmula de Lenin. Como sempre fizeram. O assessor econômico de Lenin dizia, a melhor maneira de nós derrubarmos um capitalista é nós virarmos capitalistas.
E eles fizeram isso. Só que na medida que você faz isso, e você assume o poder, então agora você é a classe dominante, meu filho. E o povo vai ficar contra você. Especialmente quando tiver uma crise econômica forte. Claro, né? claro. Causada por uma combinação de roubalheira, de inépcia, né, enfim, de corrupção generalizada. Porque, você veja, durante um bom período, esse pessoal da esquerda não teve oposição nenhuma. Eu lembro tanto que eu era a única voz da oposição na mídia. Só eu, parecia um louco, entendeu? Até porque as pessoas estavam com dinheiro no bolso, o Brasil estava surfando uma onda de commodities, né? Que teve a China cresceu muito, estava comprando soja, minério de ferro brasileiro. A situação econômica não estava tão ruim. E aí todo mundo, deixa, veio o mensalão, deixa, todo mundo tá comprando o seu carrinho. Enquanto não dói no bolso, eles não reclamam, né? E agora a gente está pagando pato por isso. Então, como não havia oposição, quer dizer, 2 vezes o Lula celebrou o fato de que na eleição presidencial todos os candidatos eram de esquerda. Este é outro fenômeno inédito na história do mundo. Isso nunca chegou a acontecer em parte alguma. Né? Você vê que tinha mais político comunista no Brasil do que na União Soviética. Na União Soviética você tinha oposição, você tinha os dissidentes, o povo saía na rua, brigava. No Brasil não tinha nada, zero. Eles tinham o monopólio da política, o monopólio da vida cultural, o monopólio da vida universitária, o monopólio da mídia e o monopólio dos movimentos de rua. Né? Isso durante 30 anos ficou assim. Então eles acharam que nada poderia acontecer. Por isso dizer que de uma certa forma eles relaxaram? Não sei que eles relaxaram, mas eles não perceberam. Tipo, relaxar e dizer, a gente já ganhou a guerra, tá tudo dominado, então... Eu não sei se eles chegaram a pensar isso, mas eles não perceberam o crescimento do ódio popular, o crescimento da repulsa. Eles achavam que... E eu acho eles estavam que nem o Sarney. Tá? Eu tinha um amigo, Zé Carlos Bardavil, já falecido. Ele trabalhava na revista Isto É, em Brasília. Ele era amigo de infância do Sarney. E ele ia conversar com o Sarney, ele voltava desesperado. O povo inteiro estava querendo matar o Sarney. E o Sarney dizia para ele, eu sou o político mais popular desde Getúlio Vargas. Porque o entourage, né, os cordões puxa-saco, dizia presidente, o povo ama. E ele acreditava. Né? O PT é a mesma coisa. O Lula achou que ele era a pessoa mais amada da história universal depois de Jesus Cristo. Né? Ou acima de Jesus Cristo. Acima de Jesus Cristo, né? Ele disse que ele levou mais pedradas do que Jesus Cristo. Né? E o pessoal do Nordeste acreditava que o Lula tinha uma unção divina, que o Lula impondo mãos, ele curava hemorroida, curava bicho de pé, né? O pessoal ia lá, o Lula botar as mãos em cima. Um amigo meu falou sobre isso, disse que viu com os próprios olhos isso acontecendo. Sim, isso é uma fotografia na Veja, E então eles achavam que eles estavam por cima da carne seca, tá entendendo? Enquanto isso o povo estava com o saco cheio. Eu acho que as eleições, as últimas eleições, a última campanha, foi a cutucada de vara curta final. De tanta mentira que a Dilma colocou, de tanta... uma mentira em cima da outra. Isso que aconteceu no movimento Passe Livre, que eles organizaram o movimento Passe Livre para desestabilizar o governo Alckmin em São Paulo. E botaram aqueles estudantes, aqueles malucos, Black Bloc, tudo na rua para fazer agitação. O povo viu aquilo e achou que era uma chance de sair na rua também, só que gritando o contrário, gritando contra o governo. Eles não estavam preparados para isso. Eles nunca poderiam prever que isso ia acontecer, e aconteceu. E foi aí que começou o movimento de resistência. Ninguém inventou isso. Foi uma reação espontânea. Claro que depois você forma grupos, etc., mas é tudo já para lidar com o fato consumado. Eu uno muito essa situação com a questão econômica, porque a partir de 2008, 2009, quando teve a crise global e a China parou de comprar tudo, né, e aquela sorte que o Lula deu acabou, né, de pegar o melhor cenário econômico dos últimos 100 anos para o Brasil. Sim, que ele devia isso ao FHC. O FHC junto com a própria circunstância, né, que era muito positiva, que é uma questão de sorte. Claro. Em 2008, 2009 começou a diminuir, escassear o dinheiro. Então, 2010, 2011, 2012, as pessoas já não tinham mais tanta grana, né, na mão. Em 2013 explodiu, porque aí o crédito já estava diminuindo. E houve também o problema da segurança, a criminalidade crescendo. Você não pode sair na rua e leva um tiro. Que é o maior problema do Brasil hoje. Claro, né? sem dúvida que é. Você tem 70 mil homicídios por ano. Isso aí são 3 guerras do Iraque por ano em tempo de paz. É um genocídio. Genocídio, evidentemente. Né? E isso aí é culpa direta do governo, direta. Eles promoveram o banditismo, eles são associados a quadrilhas de narcotraficantes. As Farc têm hoje o monopólio do tráfico de droga no Brasil, graças ao Foro São Paulo. Então, eles fomentaram a situação, eles desgraçaram a economia, acabaram com a segurança do país, acabaram com a educação, que hoje 50% dos estudantes universitários são analfabetos funcionais, e os alunos do estudo secundário, das cursos secundários, tiram sempre as piores notas nos testes internacionais. Eles acabaram com tudo. Só se construíram a si mesmos, as suas fortunas, né, o seu prestígio, o seu poder.
Então foi um negócio de um egocentrismo absolutamente insano. Porque, veja, sempre foi o problema dos comunistas, né? Como na União Soviética, eles vão fazer a Revolução Proletária, mas não tem proletariado. Então o que a gente faz? A gente toma o poder e a gente cria o proletariado depois. Então nós somos os emissários de um proletariado que não existe ainda. Então é tudo mentira, é tudo fingimento. E o pessoal do PT, a mesma coisa. Nós somos o representante do povo futuro. Já então, que o do presente ninguém está ligando. Entendeu? Mas a gente falou sobre o que seria o melhor cenário, né? Um desfecho dessa crise, a melhor possível seria uma revolução que retirasse, né, parasitas do poder aí de anos, enfim, de fato seria a desse continuação e intensificação do movimento popular, uma total deslegitimação, não só da presidente, mas de todo o governo. É toda a classe política que tem que ser expulsa, mandar para casa, falar, não queremos mais vocês nos enganaram. Durante 40 anos só podia votar em partido de esquerda, porque só tinha partido de esquerda. Então, por mais conservador que o nego fosse, o nego está, isso aqui católico, conservador, família tradicional, isso aqui você vai votar Lula. Por quê? Porque não tem outro, pô. Você não vai votar no Lula? Ah, então eu vou votar no Ciro Gomes. Né? Ou então eu vou votar no Zé Serra. Ou no Aécio. O Lula disse, todos os candidatos são de esquerda. E ele achou isso maravilhoso. Você vê o conceito que os caras têm de democracia. Democracia onde todo mundo concorda com a gente. E quem não concorda, a gente dá um jeito de destruir. Claro. Né? Tapa a boca. Agora... Você vê, quando eu comecei a falar dessas coisas, na coluna da Zero Hora, da época do Globo, o pessoal não entendia o que eu estava falando. Não chegava a perceber a gravidade do que eu estava falando. Né? Depois de uns 5 anos, 6 anos, começaram mais ou menos a juntar. As coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer, o pessoal começou a raciocinar. Né? E hoje em dia todo mundo sabe. Né? Você vê aquele pessoal que sai nas passeadas dizendo, lá tem razão, lá tem razão. Eu digo, bom, eu tenho razão mesmo. Falei, mas eu treinei para ter razão, meu Deus do céu. Os fatos provaram. Eu treinei a minha vida inteira para dizer as coisas do jeito que eu as percebo. Porque no Brasil, o opinador, em geral, ele faz o contrário. Ele não acredita no que ele vê, ele acredita no que ele diz. Ele diz, ele ouve o que ele mesmo disse e se persuade disso. O olho não serve para nada, sai da boca para o ouvido. Né? No Brasil... Eu treinei a vida inteira para fazer o contrário. Então, eu descrevi as coisas do jeito que estava acontecendo, o melhor que eu podia. E o curso futuro dos acontecimentos já estava delineado ali. Pela adivinhação, por interpretação? Não, por documentos, pelo que os caras diziam. Você lê as atas do Foro de São Paulo, as atas da Assembleia do PT, eles dizem o que eles vão fazer, meu Deus do céu. Agora, o pessoal acha, é que na Alemanha de Hitler, quando ele dizia, não, nós vamos dar uma solução final para os judeus, o pessoal fala, não, isso é figura de linguagem, isso é hipérbole, ele não vai fazer isso. Lenin, quando tomou o poder na União Soviética, o pessoal, os investidores europeus diziam, não, ele não é comunista, não, ele só está se fazendo comunista. Né? Quem é que faria uma coisa dessa? É a política do senta que o leão é manso. Tá? Eu digo, sim, o leão é manso, ele fica mais manso ainda depois de comer você. Pô. As maiores tragédias da humanidade aconteceram por causa disso. Sim, né? claro. Porque as pessoas... Agora, levando em consideração essa prova, né, que o senhor conseguiu enxergar aí 15, 20 anos à frente, como será o Brasil daqui 15, 20 anos? Não sei mais. Não sei mais. Por quê? Porque agora apareceram milhões de agentes novos, cada um com uma ideia diferente na cabeça, e eu ainda não consegui mapear a coisa. Não tem nem documento disso. Por exemplo, esse pessoal desses vários movimentos que tem, o que eles estão conversando? Eu não sei. De vez em quando vem um aqui e me conta um pedacinho do movimento dele. Né? Os outros eu não sei. Né? O que os milicos estão conversando? Não tenho a menor ideia. Eu perdi contato com os milicos, por exemplo, há mais de 10 anos. Sei o que acaba aparecendo na internet. Então, agora está muito difícil de você prever o curso dos acontecimentos. Né? O senhor podia falar um pouquinho sobre aquela... Mas daqui a pouco eu vou prever. Quando tiver elemento, eu vou explicar. Aquela teoria de utilizar os agentes, o raio de atuação possível e o interesse de cada um? Bom, este é, vamos dizer, o maior problema da história, da ciência histórica, é este. É você conhecer os agentes que têm os meios de ação. Esse é o conceito fundamental. Agente, meio de ação e horizonte de consciência. O horizonte de consciência é o limite até onde o sujeito enxerga, até onde ele sabe e aonde termina esse horizonte de consciência. Quer dizer, onde ele não enxerga, ele não vai agir. Mas alguém pode agir no lugar dele. Né? Então você conhece os vários agentes, os vários horizontes de consciência para você poder mais ou menos prever o que eles vão fazer. Então, por exemplo, no caso do PT e do Foro de São Paulo, está tudo documentado.
E eles eram agentes com muita força. Com muita força e muito meio de ação. Então dá para saber o que eles iam fazer. Aqui tem o plano, você tem a noção, vamos dizer, do horizonte de informações que eles têm, então dá para saber o que eles vão fazer. Acontece que, nos últimos anos, com a dissolução da alta cultura no Brasil, o que é a alta cultura? É o centro do diálogo nacional, é o centro da consciência nacional. Como isso desmantelou, não tem mais centro de consciência nacional, o negócio virou uma poeira, estilhaçou. Então aparecem milhões de agentes com um horizonte de consciência deste tamanho, encarando tudo de uma maneira subjetiva, ou bairrística, você tem local, e ninguém tem visão de conjunto. Então, se ninguém tem visão de conjunto, não há diálogo nacional. Você está entendendo? E aí fica difícil de traçar os dobramentos. Claro, essa é a mesma coisa que você tentar, sei lá, delinear o caos. Agora, no momento, é o caos por causa disso. Mas, com o tempo, pessoal, os movimentos prosseguindo, cria-se um diálogo nacional. Né? E a cultura nacional também, ela está em fase de reconstrução. Os meus próprios alunos estão cuidando disso. O número de excelentes escritores que tem aparecido está crescendo. Então, por enquanto, é um número pequeno de pessoas. Mas, nesse número pequeno de pessoas, existe um diálogo verdadeiro, porque um entende o que o outro está falando. Eles leram os mesmos livros, eles pensaram nos mesmos problemas, eles dominam a mesma língua, então aí você começa a ter um diálogo. Então, à medida que cresce, que se fortalece a alta cultura no Brasil, vai se formando em torno dela, vamos dizer, uma área de diálogo possível. Isso vai acontecer, mas agora está difícil. Você vê as informações, né, que aparecem em circulação, são as mais subjetivas. Né? As propostas são as mais subjetivas, quer dizer, o nego fala daquilo que, onde ele aperta o sapato, e ele acha que esse é o problema nacional. Né? Eu digo, bom, o problema nacional é onde aperta todos os sapatos. Né? Sim, até porque você sai na rua e toma um tiro do bandido é um grande problema. Claro que é. E as pessoas, eu pelo menos, caiu a minha ficha assim de estudar mais a fundo e até me comprometer com uma oposição quando eu fui assaltado a mão armada por dois sujeitos armados que podiam ter tirado a minha vida. E daí eu pensei, pô, se eu podia ter morrido hoje, então vale a pena eu fazer qualquer coisa para mudar isso de alguma forma? Porque eu também sofri um assalto a mão armada, só que eu não tinha um tostão furado no bolso, mas eu estava do lado de uma socialite. Ela foi depenada, eu não dei nada. A minha contribuição ao progresso da criminalidade foi nulo. Sim, mesmo assim, né, aquela é uma violência, porque você se sente lá impotente, né? Sei lá, o cara tá drogado, te dá um Eu tiro. achei engraçado. Quero ver assaltar a mim. Pô, me dá um troco aí que eu tô pior que você, pô. E quais seriam esses agentes aí que a gente tem que ficar de olho, que podem ser agentes concentradores de meios de ação? Bom, você tem, em primeiro lugar, a própria turma do PT, tem que acompanhar o que eles estão conversando. Qual vai ser o próximo passo deles? O que o senhor imagina que eles vão fazer? Eu acho que, como eles estão com essa interpretação invertida da realidade, eles acreditam nela, então, eles vão agir em consequência, eles estão na psicose e vão agir de maneira psicótica. Então, isso provavelmente, tudo que eles inventarem vai se voltar contra eles. Como está se voltando essa semana, vamos voltar a CPMF. Todo mundo começa a jogar pedra imediatamente, né? Então, eu acho que eles não têm para onde correr. Eles podem insistir em permanecer no poder na base do apoio da oligarquia, né? Que é o que está acontecendo hoje. E na base, como é que se diz, da inércia. Empurrando com a barriga. Já que não tem ninguém para substituir, a gente está aqui. Mais ou menos isso. Ou então entrega a Dilma e nós continuamos. Esse é o máximo que eles podem fazer. Não há mais nada que possam fazer. O que estão falando para as próximas eleições ir para uma frente ampla, que não seria mais PT, seria uma reunião de movimentos sociais. Não vai adiantar nada. São sempre as mesmas pessoas. Né? Então, todo mundo os conhece e ninguém confia neles. Né? Então, não adianta. Eles não têm para onde correr. A única coisa que eles têm para correr é o Foro de São Paulo, ou seja, o apoio externo. O apoio externo e o apoio da oligarquia. Ou seja, vamos roubar mais, vamos aumentar imposto. A oligarquia seria aquele movimento que o senhor falou antes de conciliação. Os banqueiros, Em última hipótese, a gente tira a Dilma, mas aí o Temer assume, mas não muda muita coisa, já dá uma abafada na Lava Jato. A verdadeira base de apoio deles é a oligarquia, são banqueiros e mega empresários. Eles são realmente a classe dominante. Né? E está, a essa altura, isolada, você vê, esses banqueiros todos, eles já estão se tornando objetos de ódio popular, tanto quanto o PT. Talvez não estão percebendo a gravidade da situação. Olha, eu acho que o maior perigo da humanidade é dinheiro na mão de idiota. Isso é a pior coisa, não pode dar dinheiro para idiota.
Uma amiga me dizia faca na mão de um macaco. Faca na mão do macaco, exatamente. Então, no Brasil é o seguinte, todo sujeito que recebeu um dinheiro do pai, ele acha que ele é um gênio, que ele é Albert Einstein, e tem opinião sobre tudo. Não é isso? E eu já enfrentei essa gente quantas vezes. É uma vergonha, uma vergonha. Você chega para os caras, você fala o óbvio, e eles assumem um ar assim de importância. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Você veja a Odebrecht. Em 93 eu trabalhei para a Odebrecht para fazer um relatório sobre a CPI. E eu disse para eles, olha, a pior coisa que eles podem fazer é se associar com o PT. O que aconteceu? Marcelo Odebrecht está preso. Ah, não, chega esse rapaz aí, o pobretão, não sabe o que está falando, nós é que sabemos. Tá lá, o homem está na cadeia. Os milicos. Cheguei para os milicos e falei, Ministério da Defesa é um órgão de apropriação das Forças Armadas pelos comunistas. Vocês aceitam isso? Vocês vão acabar batendo continência para o pessoal do Foro de São Paulo. Não, imagina, quem é você? Você não tem experiência. São caras que nunca leram coisa nenhuma, mas ele tem lá 5 estrelas, ele tem um banco, se acha importante. E esses caras são a desgraça do Brasil. São caras importantes que não sabem coisa nenhuma, mas que se acham, né? Que vem o pessoal da esquerda, eles acham que estão... Os oligarcas acham que estão usando o pessoal da esquerda, na verdade estão sendo usados. Um está usando o outro está usando um, como sempre foi. Tá certo? Mas quem está em cana mesmo, todo o pessoal, pelo menos do grupo são dos oligarcas, está preso hoje. Claro, por isso que eu digo, olha, a burguesia nunca foi classe dominante e nunca será. O burguês é o porquinho que você engorda para comer no fim do ano. Sempre foi assim e sempre será. Você vê, quando o Hitler subiu, disse, eu vou pôr o empresariado de joelhos, ele fez. E até hoje o pessoal tem a mesma técnica de botar o empresariado de joelho. O empresário não é um sujeito valente, o sujeito tem tudo a perder e vive com medo 24 horas por dia. Então chega lá um fiscalzinho do Ministério do Trabalho, manda ele calar a boca, ele cai de joelho. Sempre foi assim e sempre será. Quem manda é quem tem, vamos dizer, os meios de ação. Dinheiro, é preciso entender, dinheiro não é um meio de ação. Dinheiro pode comprar meios de ação, mas se você não compra em tempo e tem só o dinheiro, meu filho, lascou. Meio de ação é uma arma. Meio de ação é o seguinte, quantas pessoas te obedecem? Então, você pega o número total de empregados de um banco, e pega a militância de um partido. O partido já ganhou, evidentemente. Sempre foi assim. Então quem tem o poder político e militar na mão, manda. E o cara que tem dinheiro, ele tenta participar, tenta comprar uma parte, mas... Até porque em determinado momento o partido pode se unir e dizer, olha, vamos propor uma nova lei que desapropria o banco. Claro, isso é a coisa mais fácil. Quer dizer, veja, o poder econômico é o mais volátil do universo. O poder mais majestoso poder econômico do mundo pode ser desfeito em 5 minutos por uma crise da Bolsa de Valores. 5 minutos. 5 segundos. Caiu. Agora, o poder militar já não é assim. Precisa tomar todas as armas, todo mundo é difícil. E o poder político, que controla o poder militar, também é difícil de tirar. Porque uma vez o sujeito subiu lá, para tirá-lo é difícil. Porque ele tem os meios de ação dele. Ele tem os meios de ação, ele tem o partido, ele tem a militância. Ele tem um esquema de obediência, esquema hierárquico. Então, dos poderes, só existem 3 poderes no mundo. Você tem o poder político-militar, você tem o poder econômico e você tem o poder intelectual, que é da cultura. Só existem esses 3. O da cultura é de mais longo prazo. Ele geralmente é exercido post-mortem. As pessoas vão fazer o que você mandou depois que você morreu. O poder econômico, ele é de médio prazo. E o poder político-militar é o mais imediato. Porque, veja, como é que o poder político-militar faz você obedecer? Mediante a ameaça de um dano irreparável. Você vai morrer, você vai para a cadeia, lá vão tirar tudo que você tem. Bom, o poder econômico pode fazer isso? Não pode. Não. Ele só pode oferecer um benefício possível. Então ele vai pela lisonja e pela sedução. Então já é um poder feminino, já é mais fraquinho. E o poder intelectual, ele é mais feminino ainda, porque ele só pode usar a persuasão é lenta. Então o que conta a curto prazo é sempre o poder político militar. E o pessoal de dinheiro que está em volta está tudo obedecendo, eles obedecem o PT. E nessa situação que a gente se encontra, será que a gente finalmente vai ver o nascimento da direita no Brasil de fato? Veja, o problema não é existir uma direita. O povo brasileiro ele é conservador.
Mas não está representado. Ele não tem partidos que o representem. Então, basta isso para você ver que o sistema é ilegítimo. Se você tem 70%, 80% da população conservadora, não tem nenhum partido conservador, acabou, o sistema é totalmente ilegítimo. Então, os conservadores são obrigados a votar em caras de esquerda, porque só tem cara de esquerda para votar. Então, já não representa a vontade popular. Não é isso? Então, isso por si já seria motivo. Já os 4 candidatos a presidente são de esquerda, num país onde 80% é conservador, claro que isso aí é um fingimento, claro que isso aí é uma farsa. É isso. Então, podem surgir movimentos de direita, mas você veja, essa direita é tão variada, as concepções são tão antagônicas entre si, que você buscar uma unidade na esfera ideológica é impossível. E geralmente se une bastante em relação tipo, ao liberalismo econômico, a questão do livre mercado, mas... Bom, eu acho que essas coisas não adianta discutir. O que nós temos que discutir agora são, vamos dizer, os meios de derrubar essa gente e criar um novo sistema político. Não um novo sistema econômico. Isso é depois, meu filho. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos E até mais fácil, né? Claro, muito mais fácil. É só organizar que automaticamente ele funciona. Por exemplo, a gente não tem que ficar discutindo economia agora, não adianta. As pessoas acham que a economia é a base da história. Isso é a coisa mais idiota, a ideia mais idiota que já passou na cabeça. A economia é consequência. Ela é consequência das ações humanas, meu Deus do céu, as quais vêm do quê? Da mentalidade e da cultura. Não é isso? E a situação econômica de qualquer país pode mudar em 24 horas. Você vê as crises que o Jorge Soros criava. O país está indo bem, o Jorge Soros ia lá fazer meia dúzia de manobra, caía tudo. Né? Como é que uma coisa tão volátil pode ser a base da história? Ela não é, ela é o efeito, ela é a espuma do mar. Tá entendendo? A verdadeira base são aquelas coisas em que as pessoas acreditam e o que elas vão fazer. Não é isso? Então, não adianta tentar decidir a economia agora. Nós temos que criar um outro sistema político imediatamente, porque esse já faliu. Eu chamo a atenção disso porque quando às vezes a gente vai falar com pessoas que estão envolvidas com novas iniciativas e tudo mais, geralmente a conversa fica mais concentrada na questão econômica, que não é o principal problema. Não é o problema agora, mas veja, Aristóteles dizia, a economia é o que sobra quando acaba a política. Ou seja, no tempo dos militares, os militares acabaram com a política, só havia discussão econômica. E o pessoal acostumou com isso, e até hoje continua a discussão econômica, sem perceber que isso foi o resultado de uma situação anormal. Nós temos que discutir a política primeiro, né? A economia muito tempo depois. Agora, dá a impressão, assim, o senhor está discutindo a economia, então ele está na realidade dos fatos. Eu digo, a economia, como eu digo, ela é em grande parte ilusão. O que ela pode fazer, eventualmente, como aconteceu no Brasil, dela acelerar um processo de descontentamento só. Sim, sim. Mas aí é a consequência também, não é a causa principal, né? Claro que é a consequência de um processo político. Não é isso? Então, discutir economia neste momento é perder tempo. Não porque, é o seguinte, o Brasil tem excelentes economistas, todos eles sabem o que fazer. Né? Eles só não têm os meios de fazer. Então, o problema é os meios, não é o que nós vamos fazer quando chegar lá. E eu vejo a facilidade que esses economistas simplesmente jogam a toalha. O cara, tipo um Levi da vida, falou, não, a gente tem que ir lá para cortar gastos. Aí a Dilma, enfim, não tem como cortar gastos porque a gente não quer cortar gastos, porque a gente quer continuar mamando aqui. Então vamos aumentar imposto. É impressionante como em poucas semanas o sujeito não já... só os economistas, mas também os empresários. O pessoal às vezes cria uma liderança empresarial, liberal, conservadora, daí é convidado para ministro e ele vai. Vai sair queimado, vai ser um suicídio político, meu Deus do céu. Você vai ser ministro da Dilma. A Fifi Domingos. Ah, não pode fazer isso. Isso é meter uma bala na cabeça. Né? E tem muitos fazendo isso. E esse Levi também decidiu colaborar, falou, com um governo desse não se colabora. De jeito nenhum. Você pode saber, eu sei a solução do problema deles, né? Do PT. Eu sei onde eles erraram, o que eles tinham que fazer para... Eu não vou dizer para eles. Não se colabora com né? isso. Eu digo, olha, eu digo para você, custa 10 bilhões de dólares. Eu até te digo. Né? Era 3, já aumentou. Era 3, agora já é 10. Né? Falando nessas novas iniciativas, qual é a sua opinião sobre o Partido Novo, que é um partido que está sendo criado agora? Não adianta. Não. Não é por aí. Não é por aí. O sistema eleitoral, ele já provou que ele não funciona, que ele não expressa a vontade popular. Foi o sistema eleitoral que criou essa situação que nós estamos.
Um amigo meu fala que o câncer já se espalhou, já deu metástase. Claro, já deu metástase. Não adianta mais. Nós temos que derrubar esse sistema e criar um outro. Com voto distrital, com recall, para garantir a representatividade. Porque no Brasil é o seguinte, você elege um representante, você não tem controle nenhum sobre ele faz o que ele quiser, ele se esconde em Brasília, você nunca vai nem ficar sabendo o que ele está fazendo. Isso é lá esse sistema representativo? Não. Esse é sistema de você nomear um negro para ele te assaltar. Você dá arma para ele te assaltar. Então, nós temos aqui que criar instrumentos de controle popular da classe política. Então, veja, a própria esquerda dizia isso antigamente. Por que eles largaram essa ideia? Porque eles viraram a classe política, eles são os dominantes. Agora não quero que ninguém fique discutindo o que eu estou fazendo. Claro. Mas talvez uma das grandes resultados positivos de tudo que está acontecendo é que as pessoas finalmente estão prestando atenção na política, estão tentando buscar informações sobre o que está acontecendo. Esses dias eu li na coluna do Lauro Jardim que aumentou 8 vezes em questão de 2 anos os espectadores de blogs sobre política e de qualquer coisa sobre o assunto. Então as pessoas estão se interessando, que é o primeiro passo. Claro, né? claro. Porque não adianta se interessar um pouco e depois mudar alguma coisinha. Agora, eu acho que o que aconteceu no Brasil, de circulação de informação, foi um milagre. Nós furamos toda a grande mídia. Né? Todo mundo está sabendo de tudo, entendeu? Embora o pessoal esconda. Você vê, o pessoal faz a passeata na Paulista, aquele mundaréu de gente, a Folha diz que tem 135 mil pessoas. Do lado você põe a passeata gay, que a Folha diz que tinha 4 milhões de pessoas, está do mesmo tamanho. Né? Então, você vê, a Folha está evidentemente escondendo, ela não quer estimular esse movimento, ela quer depreciá-lo. Adianta alguma coisa? Quem estava lá vai se convencer? Na verdade, isso até dá mais força para todo mundo falar, não, tinha 1 milhão mesmo, tinha 2 milhões. Claro. Então, a grande mídia já está totalmente desmoralizada. Acontece que ela ainda não foi substituída por outros canais. E sem lembrar que é negócio do Nietzsche, só se destrói aquilo que se substitui. Tá entendendo? Então precisamos continuar lutando para criar outros instrumentos de mídia, boicotar esses que existem. Tá certo? Inclusive, nesse sentido, professor, junto com um aluno seu, eu estou criando um portal de notícias. Excelente. E gostaria de contar com a presença do senhor lá. Eu estou lá. Então, quanto mais canais alternativos houver, melhor. Aqui nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. O pessoal, o New York Times esconde as coisas, CNN esconde, daí chega o Rush Limbaugh que fala e o programa dele tem 30 milhões de ouvintes. E no Brasil, quando sai alguma coisa... O Savage tem 20 e pouco e o Hannity tem 18. Soma tudo isso aí. Dá muito mais que o New York Times. São 68 milhões de pessoas. Que jornal pode alcançar isso aí? E quando sai alguma coisa no New York Times aqui nos Estados Unidos, os brasileiros dão como se fosse a coisa mais no Brasil, importante do mundo. O New York Times é a voz de Deus. Porque eles não sabem que é um jornal decadente, né, que já teve que alugar metade do prédio para pagar as dívidas. O Los Angeles Times está falido, está tudo falindo. Né? Porque não fala a verdade. Agora, saindo um pouquinho do Brasil, indo para o mundo, já que a gente está falando aqui do New York Times, e foi uma pergunta que eu fiquei surpreso quando eu pedi sugestões, né, dos meus leitores lá, pô, vou lá conversar com o Olavo, vocês querem que eu pergunte alguma coisa? Um grande número de perguntas foi, peço para o professor falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na Europa, a islamização da Europa, essa questão dos refugiados, Bom, na Europa a salvação para a Europa. Claro que há salvação, mas é uma situação muito parecida com a do Brasil. Só há salvação através da ação direta do povo. Você não pode contar com o sistema representativo. Os caras estão todos comprados, evidentemente. Eles estão lá para implantar o sistema globalista. Então, eles são pessoas que sequer dependem do sistema representativo. Você pega a União Europeia, tem um monte de cara lá que nunca foi eleito, que ninguém sabe quem é, mas que está com a caneta na mão. Então, contar com essa gente não adianta. Então, somente a ação popular. Então, tem que ter uma mudança de perspectiva, mudança do quadro mental, e dizer, olha, a democracia não é o sistema representativo, é o sistema apresentativo. É o exercício direto da vontade popular. Agora é o seguinte, ou vai ser a democracia direta, ou vai ser a ditadura dos burocratas. Não tem meio termo. Como aquele livro do Hans Hopper, né? Democracia, o Deus que falhou. Sim. Você vê, a democracia moderna, ela já nasce viciada e com a semente do totalitarismo dentro de si. Não é coincidência que a expansão da democracia no mundo tenha havido junto com a expansão do totalitarismo.
às vezes sob os mesmos pretextos, sob os mesmos argumentos e com a mesma linguagem. Isso não é coincidência de maneira alguma, né? Então o sistema democrático ele tem algum vício constitutivo. Eu até andei analisando isso aí, mas isso é muito complicado para explicar aqui, né? Não é tão complicado, mas é mais longo, né? Então, por exemplo, tem esse livro esplêndido do Marcel Gauchet, sociólogo francês, que ele diz que a característica da democracia moderna é a exclusão da autoridade religiosa. Começou na Revolução Francesa, isso? Não, começou antes. Antes? Começa com a Reforma Protestante. A Reforma entendi. Protestante, ela elimina a representação institucional da autoridade religiosa. Ele diz, não tem classe sacerdotal, assim, é Deus conversando com cada um. Eu digo, muito bem, então a autoridade religiosa agora está no coração de cada um. Então tem aquela massa espalhada, cada um interpretando a Bíblia do seu jeito, né? Quer dizer, é uma poeira de gente espalhada, as igrejas se multiplicando umas atrás das outras, e lá em cima está o governo com a razão do Estado. A razão do Estado se torna, evidentemente, o único fator unificante. Aglutinador. Então, o Estado começa a crescer. Quer dizer, os caras fazem uma coisa para defender a liberdade, mas eles não percebem que estão fomentando a ditadura por outro lado. Então, de uma certa forma, a Revolução Francesa foi um reflexo desse movimento. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sem a reforma não teria tido a Revolução. Assim, e note bem, isso não estava, evidentemente, nos planos de Lutero. Mas Lutero, como analista político, era um amador, ele não entendia coisíssima nenhuma disso aí. Ele não percebeu o que ele estava fazendo. Você sabe que Lutero não era protestante, Lutero permaneceu católico quase até o fim. Sério? Foi o pessoal do Vaticano que começou a espremê-lo, e ele foi radicalizando as posições dele aos poucos. E ele acabou criando uma nova religião sem perceber, né? Daí já estava o fato consumado, então tá bom, agora já ficou, né? Então, quer dizer, foi uma estupidez da parte do Vaticano também, com a falta de... A Barbara Tuchman conta isso no livro A Marcha da Estupidez, Marcha da Insensatez. Né? Então você vê, ali era dois grupos de cego discutindo, né? Católico e protestante, nenhum entendendo o que estava acontecendo. O Eric Voegelin, na História das Ideias Políticas, ele narra esse período com o título de A Era da Confusão. Então, todo mundo moderno nasce dessa confusão. Então, ao mesmo tempo que se desenvolvem instituições democráticas, se desenvolvem meios de poder que tornam o Estado moderno muito mais poderoso e muito mais opressivo do que qualquer tirania da antiguidade. Qualquer monarquia. Claro. Quer dizer, o que era Luís XIV comparado com Barack Obama? Você vê, Luís XIV, quando quis formar um exército, ele precisava de voluntário, não tinha esse recrutamento militar obrigatório. Ele tinha que ir de cidade em cidade pedindo, pelo amor de Deus, para os caras se inscreverem. E uma coisa que me preocupa bastante em relação à situação atual do Estado com muito poder é que hoje, com o advento da tecnologia, fica muito mais fácil exercer esse controle. Claro, você tem o elemento científico do Estado. O Estado incorpora as descobertas das ciências naturais e das ciências sociais, tudo para aumentar o seu poder. Porque no passado, vou lá tomar o dinheiro de uma pessoa. O dinheiro era uma propriedade, ou um tesouro que está enterrado em um lugar. Hoje é uma conta no banco, um burocrata aperta um botão, tá bloqueada a conta. Você imagina os progressos da engenharia social, desde os anos 40, quando começa com Kurt Lewin, né? Imagina o que eles sabem hoje. Eles têm meios para fazer todo mundo mudar de ideia em 10 minutos, sem passar pela discussão pública. E onde é que está esse agente no mundo hoje? Quais são os agentes que mexem esses pauzinhos? Sobretudo esses organismos internacionais. ONU, Organização Mundial de Saúde, eles são agências de transformação social. Fundações, as grandes fundações, né? Então, quando você recua, você vai ver, é o problema dos sujeitos da história. Quem é o sujeito da história? Só pode ser sujeito da história, só pode ser um agente histórico, quem é capaz de planos de longo prazo e de assegurar a continuidade através das gerações. Então, existem várias organizações que atendem a isso. A Igreja Católica é um, os jesuítas, a maçonaria, tem várias organizações que atendem isso. Mas, sobretudo, quem atende isso são as famílias dinásticas. Não necessariamente famílias de origem nobre, por exemplo, os Rockefeller não são nobres, mas são uma família dinástica. Esses asseguram a continuidade da ação. Então, é ali que você tem que procurar os centros de ação. Isso não quer dizer que sejam os senhores do mundo, o poder secreto. Não, eles não são poder secreto nenhum, mas eles têm muito poder. Quando não tem o poder de fazer o que eles querem, tem o poder de armar uma confusão dos demônios. Entendeu? E é interessante que eles defendem a destruição da família, mas a deles não, né?
Mas isso eu também já expliquei. O pessoal fala, não, nós vamos defender a família. Eu falo, escuta, você está defendendo um ideal abstrato. Eu respondo agora, família de quem? Né? Você acha que esse pessoal globalista é contra a família? Não, eles são contra a sua família. Porque a família é um núcleo de resistência ao Estado. Então, eles querem tornar uma família um privilégio dos poderosos. Só eles podem ter uma família patriarcal no qual o vovô manda e todo mundo obedece. E o resto fica espalhado em famílias nucleares. Papai, mamãe, 2 meninos e um papagaio. E um aparelho de televisão. Que não tem poder nenhum, é um pessoal que fica tudo espalhado. Até um dependente que mais... Claro, claro. Então, o problema não é a destruição da família. Né? O problema é contra a concentração do poder na mão de famílias patriarcais. Poucas famílias. Poucas famílias. Né? Que agem através do quê? Todos esses movimentos políticos que eles compram e financiam. Agora, uma outra questão envolvendo esse arranjo no mundo. Qual, professor, é a maior ameaça à civilização ocidental? O Islã, a China, uma Rússia expansionista ou o Partido Democrata Americano? Não, já expliquei. Você tem 3 esquemas globalistas que estão concorrendo. Ora, eles se aliam, ora se combatem, ora colaboram, que é o esquema russo-chinês, o esquema ocidental, que é esse das grandes famílias. O russo-chinês está junto. Sim, estão juntos. Mais juntos do que nunca. Aliás, sempre estiveram. Aquele negócio de conflito sino-soviético, aquilo é uma balela, nunca existiu. Durante todo o tempo que o pessoal aqui ficava falando de conflito sino-soviético, aparecia até no cinema. Era uma cortina Quando de fumaça. começa a fazer filme, você sabe que é mentira. Né? Então tinha lá russo e chinês trocando tiro na fronteira, está tudo encenado. Né? O comércio entre as duas nações continuava o mesmo, as visitas diplomáticas, tudo igualzinho. Então você tem o esquema russo-chinês, você tem o esquema islâmico e você tem o esquema ocidental das grandes famílias, o Bilderberg, etc, etc. Esses 3 estão disputando o poder. Os 3 são demônios, você está entendendo? Contra eles existe o quê? Existem resistências locais. Os indivíduos. Né? A Igreja Católica poderia oferecer uma resistência, mas agora já entregou os pontos, já botou o argentino lá, para ele favorecer isso aí. Então, você continua apenas com resistências locais. E o Partido Democrata Americano? Nossa Senhora, o Partido Democrata Americano, ele é o globalismo encarnado. Né? E a boa parte do republicano também. Então, o que você tem aqui? Está evoluindo para uma situação igual à do Brasil. Você tem a elite e o povo. Eu acho que era a última questão, talvez seja até um fenômeno que vem do povo estar cansado disso, que é o fenômeno do Donald Trump, que não seria um político... Você vê, aqui o sistema eleitoral ainda funciona um pouco, então é possível a Revolução Popular alcançar o poder por via eleitoral. Aqui ainda é possível, porque aqui não tem Smartmatic. Aqui a eleição é para valer. Eles não descobriram a Smartmatic ainda. Né? Então é possível que eles elejam o Trump, a Carly Fiorina, né? o Ben Carson. Qualquer desses 3 é excelente. O senhor tem uma boa opinião em relação ao Trump? Os três são ótimos. Eu acho a melhor, intelectualmente a mais preparada é a Carly Fiorina, de longe. Né? Mas o Trump tem mais presença cênica, por assim dizer. Né? E se ele for eleito, estou satisfeito, está bem, ele vai fazer muita coisa certa e será um grande presidente. Qualquer dos 3 será um grande presidente. Né? Seria mesmo o Ted Cruz, se o Ted Cruz não fosse estrangeiro, ele poderia ser um grande presidente. Né? Mas tem esse problema da nacionalidade. Que é um problema para ele se eleger ou ele não teria? Para ele se eleger, ele não pode ser candidato. Não pode registrar a candidatura. Se ele registrar, o pessoal do outro lado vai impugnar. Tem como rever o que o Obama destruiu? Vai levar 40 anos. 40 anos? O que o Obama fez aqui é indescritível. Indescritível. E as pessoas não percebem. Muita gente percebe. Por exemplo, os ouvintes do Rush Limbaugh, todos estão entendendo tudo, são 30 milhões de pessoas. Aqui, metade da população sabe o que está acontecendo. A outra metade não sabe, não quer saber. Uma boa parte que é só uma bolsa, tipo Bolsa Família no Brasil, sim, que é sim. o Social Security. Sim, e aqui está, vamos dizer, a população de imigrantes está aumentando muito. E os imigrantes são o exército reserva do Partido Democrata. Eles estão trazendo gente para votar neles. É só para isso. Então vai ser muito difícil reconstruir os Estados Unidos. Não, vai dar para reconstruir. Os Estados Unidos já saíram de situações horríveis e eu acredito que vai sair. Basta eleger outro cara, né? Tudo vai mudar. Você botar o Trump, o Carlos Fiorina lá, tudo vai mudar, sem dúvida. Porque aqui a presidência americana tem um poder incalculável. O jeito é como um imperador mesmo. Né? Quer dizer,
Então até para derrubar um veto do presidente precisa ter 2/3 do Senado. É um difícil. pepino, é muito difícil. Né? Que é o problema do presidencialismo, né? Que concentra muito poder. Este é o problema. No regime parlamentarista, provavelmente o Obama nem seria mais nada. Ah, sim, já teria caído há muito tempo. Então, agora precisamos fazer uma pausa, que agora eu estou cansando. Muito obrigado, professor, novamente, pela gentileza. Obrigado. Já estamos aqui, né, extraindo todo esse conhecimento, mas o objetivo é o mais maior possível, passar para o maior número possível de pessoas. Sem dúvida, vamos lá. Obrigado, professor. Obrigado eu. Tchau, tchau.